Salmo 133, diz assim a palavra de Deus: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Oremos mais uma vez. Senhor, queremos te glorificar, Pai, por essa oportunidade de poder falar a tua palavra, ouvir as boas novas de Deus. Oramos para que o teu Santo Espírito nos conduza nessa noite, que possa nos guiar, Pai, no entendimento, na compreensão das Sagradas Escrituras, pois sabemos que ela é fonte de vida para a nossa alma, para o nosso coração. E que o Senhor nos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Bom, nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens, indo para casa. Estamos chegando no final, né? No próximo domingo nós iremos finalizar com o Salmo 134, que são salmos de peregrinação, salmos de romagem, que o povo de Deus, pelo menos uma vez ao ano, quando se direcionava até Jerusalém, até Sião, para prestarem culto a Deus durante uma das 3 principais festas do povo de Deus, eles entoavam esses salmos, eles cantavam estes salmos. Estes salmos expressam muito bem o sentimento do povo de Deus, a confiança que o povo de Deus tinha e as experiências que eles viviam durante a peregrinação. Da mesma forma, nós, como povo de Deus, também peregrinamos para a Nova Jerusalém. Temos as nossas dificuldades perante o caminho, temos as nossas alegrias, temos a confiança em Deus, temos a esperança de que Deus ele tem nos guardado e tem nos abençoado. E uma das coisas que marcavam as peregrinações, né, as romagens que o povo de Deus fazia, que os israelitas faziam, pelo menos uma vez ao ano, durante essas 3 principais festas do povo de Deus, que foi uma ordem dada a Deus por intermédio de Moisés. Uma das marcas que nós podemos observar aqui quando nós lemos, e principalmente lemos o Salmo 133, é a respeito da unidade do povo de Deus. Os israelitas peregrinavam de todas as partes, vinda de todas as regiões, né, da Palestina, rumo a Sião, rumo a Jerusalém, onde eles se encontravam para prestar culto a Deus. Hoje, a unidade é algo essencial para a Igreja de Deus. Podemos observar nas páginas do Novo Testamento diversas passagens onde claramente são ensinados que a Igreja é um só corpo. Consequentemente, uma das marcas dessa unidade é a vida em comunidade. O fato de fazermos parte de um só corpo nos conduz, nos leva a uma vida regular de igreja. Com isso eu quero dizer que não podemos ser igreja a menos que estejamos nos reunindo, nos congregando, unidos através da igreja, através de Cristo Jesus. E o Salmo 133 é um salmo de Davi, é um salmo onde Davi agradece a Deus pela unidade do povo de Deus. Esse salmo retrata também os sentimentos que os peregrinos tinham durante a sua trajetória até Sião, até Jerusalém, onde se encontrariam para prestarem culto a Deus em unidade. Então nós vamos observar aqui, nesses 3 versículos,
algumas lições importantes, né, através da exposição do texto aqui, e depois nós faremos uma aplicação para as nossas vidas. O texto primeiro diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom, algumas traduções dizem: ó, quão bom. Esse termo expressa o sentimento do salmista pelo que ele estava vendo ou imaginando, né? Nós não sabemos ao certo, mas eu acredito que era o sentimento daquilo que ele estava vendo, a unidade do povo de Deus. O sentido da palavra bom aqui no texto é apropriado. Era como se o salmista estivesse dizendo, de fato, como é bom estar convivendo, como é apropriado estar convivendo em unidade. O fato de Davi estar agradecendo a Deus nesse salmo de ação de graças é algo que me chama a atenção, pois a cena que Davi estava vendo, essa unidade que ele está aqui agradecendo a Deus, por incrível que pareça, não era algo comum entre o povo de Deus, entre as tribos de Israel. Ele agradece por algo que não era normal ou natural. As tribos, geralmente, elas viviam separadas entre si, elas tinham suas divergências, eles tinham seus próprios costumes. Até mesmo quando Davi começou a reinar em Israel, melhor dizendo, sobre Judá, era apenas sobre Judá. Anos depois que ele vai assumir todo o reino, para você ver que o povo não era um povo unido, as tribos não eram tribos unidas. E aqui parece que Davi agora está agradecendo, porque ele encontra um certo ponto onde o povo está unido. E agora ele fala: meu Deus, como é bom isso! Como é agradável isso! Como o povo tem perdido tanto tempo com tantas outras coisas e se esquecem de que a unidade é algo agradável, é algo muito bom para o povo de Deus. O salmista também vai mostrar aqui que ele está maravilhado com isso, né? O fato é extremamente maravilhoso contemplar o povo de Deus unido, né? A igreja de Deus unida. O salmista, além de evidenciar que é bom, também vai afirmar que é agradável. A palavra agradável aqui pode ser traduzida por conveniente ou adorável. A ideia é que conviver em unidade é algo admirável, que verdadeiramente encanta, e por isso era apropriado conviver em união. O que o salmista está aqui evidenciando de forma clara, que o texto é bastante claro em relação a isso, é o fato de que é bom, é agradável quando os irmãos convivem em união. E a palavra irmãos aqui não se limita apenas aos irmãos de sangue, que descendem dos mesmos pais. Irmãos aqui denotam os membros de uma mesma comunidade. A ideia do texto é essa: os membros de uma mesma comunidade. Então, o que vai tornar isso comum? Aquelas pessoas que creem no mesmo Deus, na mesma palavra, que estão debaixo da mesma autoridade, que são governados por um único e mesmo Deus. Então, isso que é irmãos aqui, é o povo que vive em comunidade. É por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos, irmãos em Cristo, porque de fato nós somos irmãos em Cristo. E até porque nós não podemos aqui utilizar o termo irmãos, tirando de Davi, falando-se dos seus filhos,
Porque os próprios filhos de Davi não eram unidos. Eram filhos rebeldes, irmãos que queriam tomar o trono do outro, que queriam matar o outro. Então, dentro da própria casa de Davi, os filhos de Davi, eles não eram unidos. Então não faz sentido o texto aqui se referir aos filhos de Davi, irmãos de sangue, mas sim irmãos comunidade, irmãos povo, que acreditam na mesma coisa, que acreditam no mesmo Deus, que são guiados e governados pelo mesmo Senhor. E o salmista aqui vai reforçar a ideia de unidade quando ele diz, quando os irmãos convivem, né? O texto vai dizer, olha, quando os irmãos convivem. E a ideia aqui da palavra convivem é a mesma de morar juntos. Isso é bom, é agradável, é como se todos nós fôssemos uma única família, residíssemos na mesma casa, no mesmo lar, e vivêssemos uma vida boa, uma vida agradável, uma vida que era glorificável aos olhos do Pai. Nós poderíamos ler que o sentido de habitar junto, essa ideia de conviver, é de estar junto, é de fazer parte de fato da mesma família. Pode até parecer um pouco paradoxal o que eu vou dizer aqui, mas é importante que você e eu entendamos isso. Não é possível viver em unidade sem estar juntos. E eu quero trazer aqui um alerta aos desigrejados. Os desigrejados é um termo que tem aparecido recentemente no meio cristão, no meio evangélico. E são pessoas que optaram em viver fora da igreja. São cristãos, ou pelo menos dizem que são, mas optaram em não conviver em comunidade. Talvez tiveram alguma decepção com alguma igreja, talvez passaram momentos difíceis, às vezes até o problema é ele mesmo, mas optou, falou assim, olha, eu não quero mais viver em comunidade, se decepcionou, ou às vezes se mudou de cidade, e chegando numa cidade não conseguiu encontrar uma igreja que pudesse servir ao Senhor, e aí falou assim, agora eu vou viver em casa, vou servir a Deus de casa. E essa pessoa, ela é alimentada pela internet, por pregações, por leituras da internet, e diz que está muito bem. O problema disso tudo é que isso não é bíblico. O problema disso tudo é que isso vai contra aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia não nos ensina, não é possível viver, principalmente um cristianismo autêntico, genuíno e verdadeiro, sem estar convivendo em comunidade. Nosso papel como cristão é vir à igreja, reunirmos como igreja, prestarmos culto a Deus como igreja, servir uns aos outros como igreja. Deus nos deu dons e talentos para servir uns aos outros. É para serviço da comunidade. Não é para o nosso próprio benefício. E as pessoas estão se alimentando e elas, às vezes, estão tão decepcionadas contra a igreja, contra talvez algo que foi feito dentro da igreja. E ela fala assim, nunca mais vou voltar na igreja, eu quero ser crente de casa. O problema é que isso não condiz com aquilo que as Escrituras ensinam. Então, como você quer viver igreja, ser unido como igreja, mas não estar presente na igreja? Você vem a um culto um dia, falta 4, 5, 6, e você pensa que isso é normal. Não é. Não é. Deus, Ele espera de mim e de você uma vida de comunidade, para que possamos servir uns aos outros, aprender uns com os outros, orar uns pelos outros.
Então nós temos esse alerta. O Salmo nos ensina isso. É bom, é agradável vivermos em comunhão. Temos as nossas diferenças, sim. Talvez você não concorde com tudo que eu falo, e que bom, né? Que bom. Desde que nós não venhamos discordar das coisas principais da fé cristã, das doutrinas centrais da Bíblia, não tem problema nenhum. Mas que possamos, mesmo com as nossas diferenças, nos unirmos, prestarmos conta a Deus. Vocês lembram que eu disse que o povo de Deus não era um povo unido, as tribos não eram unidas, mas quando eles estavam lá, eles eram um só povo. Quando eles estavam diante do Senhor, era só um só povo. E é isso que é o ponto aqui. A partir do verso 2, o salmista passa a comparar como é essa unidade. O verso 2 diz o seguinte: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Quando alguém da tribo de Levi era separado para exercer a função de sumo sacerdote, era necessário que se derramasse óleo sobre a sua cabeça. Esse óleo era específico, esse óleo era caro e era perfumado. Em Êxodo, do capítulo 30, a partir do verso 22 em diante, Deus dá as coordenadas a Moisés de como esse óleo deveria ser preparado, para então poder ser utilizado como óleo com o fim de consagrar o sumo sacerdote e também os utensílios sagrados do tabernáculo. Então não era qualquer óleo, era um óleo específico. Deus havia dado coordenadas a Moisés: olha, você deve fazer dessa forma. Tinha ali medidas específicas, né, de cada elemento que deveria compor esse óleo. Esse óleo era para a unção do sumo sacerdote, que era separado como sumo sacerdote, e também para consagrar os utensílios sagrados do tabernáculo. O salmista diz que esse óleo era derramado sobre a cabeça, que descia pela barba e até a gola das suas vestes. E a gola aqui, eu quero que você entenda isso, a gola aqui pode ser a borda ao redor do pescoço, né, a gola de uma roupa, ou a borda embaixo das vestes, que seria, no caso aqui, a bainha. E o termo aqui significa, de fato, a borda bainha. Esse é o sentido aqui do texto, é a bainha da veste sacerdotal. Então não era um óleo que descia e parava aqui na gola da camisa, né? Mas ela descia até a borda, até a parte inferior da sua roupa sacerdotal. Então imagine a cena, aquele óleo sendo derramado em abundância sobre a cabeça de Arão, que descia pela barba, ia passando por todo o seu corpo até chegar à orla, até a borda da sua veste sacerdotal. E o sentido do texto aqui é muito claro no que ele tenta nos ensinar. Nós podemos aprender aqui que a unidade contempla todo o corpo, da cabeça aos pés. Ela é abundante e completa. E quando nós fazemos imaginamos a cena da unidade agora para a igreja, ela começa na cabeça, vai descendo, vai descendo, vai descendo e abrange todo o corpo de Cristo. E talvez esse seja o melhor ensinamento, porque a unidade não deixa ninguém de fora. A unidade não exclui ninguém, no sentido de que
alguém sabe menos ou mais da palavra de Deus, mas sim, ela unifica todo o corpo de Cristo, ela abrange todo o corpo, ela vai sendo derramada e vai atingindo cada parte do corpo de Cristo. Existem outras lições importantes acerca do óleo. Nós podemos observar que o óleo aqui era precioso. Isso também nos dá a entender que a unidade é extremamente valiosa. Viver em unidade não tem preço. O óleo era perfumado. Quando você lê as especificações lá em Êxodo, você irá observar que existiam elementos que faziam com que aquele óleo fosse perfumado. Eram elementos caríssimos e produziam um perfume maravilhoso. E nós podemos aprender que a unidade é como um bom perfume, é algo que encanta, é algo que dá prazer. Como Paulo escreveu à igreja de Corinto, nós somos o bom aroma, o bom perfume de Cristo. E no verso 2 também nós temos a figura do sumo sacerdote. Sem sombra de dúvida, o sumo sacerdote é uma excelente figura da unidade do povo de Deus. O sumo sacerdote representava o povo de Deus no culto ao Senhor. Quando o povo de Deus subia a Sião, de todas as tribos e de todos os lugares, o que conectavam eles como um povo era o sumo sacerdote, que exercia o papel de representar o povo perante o Senhor. Era ele que oferecia sacrifícios pelo povo, que intercedia a Deus e guiava o povo no serviço ao Senhor. Hoje nós temos um sumo sacerdote, Cristo Jesus, que ofereceu a si mesmo pela unidade da igreja, que representou toda a igreja no Calvário e que hoje conecta todo o povo de Deus em unidade. Sabe por que a igreja de Deus ela deve ser unida? Porque Cristo foi ao Calvário pela igreja, para tornar possível essa unidade. Ele, como nosso sumo sacerdote, ele é o representante legal dessa união. Ele é o representante legal, quem morreu no meu, no teu lugar. E no verso 3, o salmista apresenta uma outra figura da unidade. O verso 3 diz o seguinte: é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Para compreendermos aqui essa passagem, nós precisamos observar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, a distância geográfica. Porque esse texto aqui, o versículo 3, parece um pouco difícil de nós entendermos dele, mas eu vou tentar explicar. O texto diz: é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. A primeira questão aqui é a questão geográfica. Provavelmente esses montes, eles têm uma distância entre eles de aproximadamente 160 quilômetros. Como que esse orvalho do Monte Hermon vai chegar até Sião? Uma distância de 160 quilômetros, uma distância grande. O que o salmista está querendo dizer aqui, né? Segundo lugar aqui, o que vai destacar é o tipo de terreno. Sião, né, ou Jerusalém, é uma terra árida, que naturalmente depende de chuva ou orvalho para que a terra venha produzir. A terra de Sião, de Jerusalém, carece de água para poder produzir. É uma terra fértil, sim, porém árida, depende de água, depende de chuva, para que possa produzir em abundância. Já Hermon era um monte altíssimo,
E acredita-se que, se de fato seja esse monte, porque entre os estudiosos há uma certa divergência da localidade, se de fato é esse monte ou não. Mas se for esse, é um monte que possui neve no seu topo. Ele é muito alto e possui neve, um gelo no seu topo. E essa neve, ela produzia um denso orvalho, que era capaz de poder fazer com que a terra de Hermon fosse também uma terra fértil. Nós podemos aqui concluir duas coisas. Primeiro, que o salmista estava refletindo como o orvalho do Hermon trazia abundância e fertilidade para a terra. E ele faz essa comparação de que a unidade produz frutos, produz alegria, produz crescimento e traz esperança. Talvez ele estava imaginando, olha, o orvalho lá de Hermon é um orvalho que, quando cai na terra, torna a terra fértil. E a unidade é isso. Talvez ele estivesse refletindo acerca disso. Um outro ponto que nós podemos aqui refletir é que o denso orvalho produzido no Hermon era trazido até Sião por uma forte brisa. Essa brisa, esse vento vinha trazendo até chegar em Sião, e quando chegava em Sião caía e tornava a terra fértil, a ponto de produzir frutos, a ponto de da terra árida vir a ser uma terra fértil. E ao meu ver aqui, qualquer uma das duas conclusões são válidas, pois a ideia central é de que a unidade traz crescimento, produz frutos, traz alegria e esperança. É isso que o texto está querendo tratar aqui. Seja de fato o orvalho do Hermon trazido pelos ventos, ou seja, o salmista que está ali refletindo, olha aquele orvalho que cai lá, aquilo é uma maravilha quando cai na terra, produz frutos, é um orvalho que deixa a terra fértil. Seja qual for o caso, seja o vento trazendo, seja ele refletindo, o que o texto quer dizer aqui, que a unidade produz esperança, traz alegria, traz crescimento para o povo de Deus. A unidade é como o orvalho do Monte Hermon que cai sobre Sião. E aí o texto vai terminar da seguinte maneira, versículo 3, ali, a parte B, diz: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando ele fala ali, ele está se referindo a Sião. Ali, em Sião, o Senhor concede a vida para sempre. Por que ele está falando isso? Vale lembrar que em Sião estava o tabernáculo. E posteriormente, o templo foi construído em Sião, em Jerusalém. Estes representavam a presença de Deus no meio do povo. E nós podemos entender que quando o povo se reunia em unidade para prestar culto a Deus, o Senhor concedia a bênção ali, naquele lugar, em Sião, na unidade do povo de Deus. O Senhor concedia a bênção para o povo. O que nós podemos aprender, irmãos, quando não há unidade no culto ao Senhor, quando a igreja não se reúne para cultuar, quando a igreja não é unida no mesmo propósito de servir a Deus, de prestar um culto a Deus, não há bênçãos reservadas para o povo, porque é ali na unidade, é ali na união do povo, é ali onde o povo se reúne que o Senhor derrama a bênção. É ali. Sem unidade não há bênção de Deus. O que nós podemos aprender? Qual é a aplicação? Eu quero citar aqui alguns pontos para que nós possamos refletir acerca da unidade.
E gostaria que refletíssemos em pontos comuns da unidade entre os irmãos e o povo de Deus. O que é comum nessa unidade? Todos são remidos pelo mesmo Salvador. Isso é comum. Todos, sem exceção, são remidos, são salvos por Jesus Cristo. O que é de comum na unidade? Todos servem ao mesmo Deus, creem no mesmo Senhor, todos confiam e esperam no mesmo Senhor. Sabe o que também é de comum na unidade? É incomum na unidade? Todos estão sujeitos às mesmas provas, às mesmas tribulações, às mesmas perseguições, às mesmas angústias. Sabe o que é de comum? Que Cristo é o mediador dessa aliança. Assim como o cabeça do corpo, assim como o cabeça dessa unidade. Sabe o que é interessante? Que mesmo diferentes como pessoas, com personalidades diferentes, com jeitos diferentes, com pensamentos talvez diferentes, desde que não interfiram nas doutrinas centrais da fé cristã, o Espírito Santo é o elo dessa unidade. Como óleo derramado sobre a cabeça de Arão, assim também o Espírito derramado sobre toda a igreja, fazendo da igreja um só corpo em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. O que nos torna comum é poder nos reunir, sofrer, orar uns com os outros, é poder se alegrar uns com os outros, porque ali o Senhor derrama a sua bênção sobre o povo. O cristianismo não é uma religião de isolamento. Desde quando o cristianismo se iniciou no primeiro século da igreja, com a morte de Cristo, a igreja vivia unida. Ela era perseguida sim, mas unida em oração. Quando o Espírito foi derramado sobre a igreja, eles estavam unidos. Quando os apóstolos estavam presos, a igreja orava. E quando Paulo estava preso, já perto do martírio, ele se via só, ele ficou angustiado. Todo mundo me abandonou, ele disse. Ele pede Timóteo, vem me ver, manda também os irmãos para me ver, porque o cristianismo é sim uma religião de comunidade. Nós não podemos nos isolar. Nós precisamos buscar essa unidade, porque é bom, é agradável viver em união. Nós vamos ter diferenças sim, lógico que iremos. Lógico que iremos. Talvez você não vai gostar das músicas que eu gosto. Talvez você não vai gostar da cor da parede da igreja. Não tem problema, isso não afeta a nossa salvação. Mas será que quando nós nos reunimos, nós estamos com o único propósito de servir, adorar, glorificar a Deus, deixando todas as diferenças de lado? Se isso não é verdade, como nós queremos ser abençoados por Deus? Nós precisamos entender que estamos aqui para servir uns aos outros. Esse é o propósito. Servir a Deus, servir uns aos outros. Honrar a Deus com as nossas ações. E quando nos reunirmos, glorificarmos a Deus. Isso é bom, irmãos.
Eu quero terminar com o último conselho. Não deixe de congregar. Se você mudou de cidade, se você se decepcionou com a igreja, olha, não existe uma igreja perfeita no sentido neste mundo agora, aqui. Porque se você pensa que vai entrar numa igreja que é perfeita, no dia que você chegar lá, ela vai se tornar imperfeita. Pode acreditar. Não existe. Se você encontrar, me avise, eu vou me tornar membro dela. Vou aprender, né? Primeiro, tentar aprender a ser perfeito. Porque eu não sou. Mas quando nós nos reunimos, deixamos esses problemas, sabe? Essas decepções. Talvez você se sentiu enganado por falsos mestres, por loucos. Procure uma igreja, sirva a Deus. Aprenda a viver em comunidade, porque essa é a vontade de Deus. O autor aos Hebreus diz: olha, não deixem de congregar, como é costume de alguns, não façam isso. Isso não é bom. Sabe o que é bom? Sabe o que é agradável? Os irmãos viverem em união. Isso que é bom, é isso que é agradável, é isso que glorifica a Deus. Que Deus abençoe a sua vida.